já estou começando a falar. Você é o que você pensa, mesmo que não queira. Eu dou sempre um exemplo. A pessoa que foi roubada. Quem quer ser roubado? Ninguém. Então a pessoa foi assaltada, roubada várias vezes. Então ela passou a ter o quê? Medo de ser roubada. É normal? É normal, Fausto, é normal. E a pessoa tendo medo de ser roubada, o que ela pensa? Ela pensa que no ladrão. Ela pensa no ladrão. Imagina o ladrão entrando na sua casa. Ela imagina, meu Deus, agora eu estou chegando em casa, será que eu vou encontrar um ladrão na minha casa igual aquele? Será que é o mesmo, é outro que ele mandou e tal? E a pessoa começa a desenhar na mente o ladrão. Por causa do medo que ele tem. Vai na rua, assim, na rua à noite, de repente alguém estranha assim, e agora? Aí o cara passa assim, parada com ele e passou, graças a Deus. Não adiantou nada, graças a Deus. Você vai atrair mais uma pessoa que vai te roubar. Então não aconteceu nada esse dia, porque não tinha nenhum ladrão ali na rua. Mas no outro dia, você não vai morrer hoje, toda vez que você tem medo de algo, pensa, errado. O subconsciente aqui do lado, ó, esperando você terminar o pensamento. Esperar até o último pensamento. Aí esperou, acabou, me dá isso aqui. Subconsciente. Veja o que eu vou fazer acontecer com você. Eu falo sempre, subconsciente não é Deus, não é gente, não é ser humano. O subconsciente é um campo magnético dentro de você, que apareceu dentro de você. Sabe quando foi? Quando você teve o primeiro corpo, o primeiro espírito, a primeira energia. Você nem lembra disso, nem sabe que teve. Eu não tenho religião, sou imparcial. Mas você existiu. Você existiu nas outras vidas. Só você não lembra, só isso. A diferença é essa. Por que eu não lembro, Fausto? Sabe por que você não lembra? Porque nós estamos ainda num século muito atrasado em relação ao passado. Nós ainda não temos aparelhagem sofisticada, computadorizada no espaço, para você lembrar, entender e ver quem foi você. Você quando acorda, você lembra de ontem, tudo que fez ontem. Você olha para o espelho, sabe quem é você, porque você está vivendo. Mas quando você passa de um mundo para o outro, você existiu, você foi a pessoa. Você foi a pessoa que pensava. Você também tinha um subconsciente. E por causa dos seus pensamentos, você nasceu na família que tem hoje. Tem um pai e uma mãe? Então, eu sempre falo isso. Você foi responsável por ter nascido nesta família. Você pediu para nascer nessa família. E nasceu. Ah, mas eu não gosto dela não. O problema é seu. Agora você vai ter que descobrir a mente humana, o poder mental, se autodescobrir, crescer, para entender e mudar a sua história. Agora tem tempo, porque você está vendo a luz agora. Mas antes não, você não via nada. Isso é uma grande oportunidade que você tem esse crescimento. Olha, viver é a coisa mais linda do mundo. Ver a luz que eu falo é o sol, dia, noite, está aqui, é a coisa mais linda do mundo. Nem todo mundo pensa nisso. É por isso que você é muito importante. Porque você vivendo, você tem consciência, então você tem tempo, condições de mudar muita coisa, o seu pensamento. E procurar acertar. E tem mais, hein? Você vai continuar errando, só que errando menos. Você nunca vai ser perfeito. Você vai ter sempre problemas aí. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu vou mudar, vou entrar na aula. Vamos entrar na aula, resolvi entrar na aula. De repente essa aula tem muito a ver com o que eu estou falando. O que é isso aqui? Regressão de memória 1, genética 2 versus convencional. O que é convencional? A maioria do pessoal que me procura por me conhecer como técnico que faz regressão de memória. Onde eu vou em televisão, tá eu fazendo regressão de memória. Por quê? Porque a televisão, ela dá aqui a audiência. E para eu fazer uma regressão de memória convencional,
eu ponho a pessoa mentalmente num estado alterado de consciência e ela começa a vivenciar todo o passado, até o útero materno. Você não lembra, se eu perguntar a você agora, você lembra o que aconteceu quando você tinha 4 anos de idade, no dia 2 de setembro de 1900 e outrora e tal? Não. E, no entanto, se eu fizer uma regressão de memória bem feita, você vai lembrar. Você vai lembrar, mas quem está lembrando não é o seu consciente normal, é o seu subconsciente, que eu vou estar dentro do seu subconsciente captando as informações. Vai lembrar de tal maneira que, se estiver do lado de uma pessoa da época, o pai, uma mãe, uma avó, sei lá quem, vai até se emocionar. E eu pergunto a você agora está com que idade? Não, você está com 4 aninhos, está onde? Estou com minha mãe. Qual é a roupa que ela está usando? Uma roupa azul, vestido azul. E sapato vermelho. Nem combina, né? Vermelho, nem combina. A mãe mesmo devechada. Bem assim, né? E ela realmente estava com o vestido azul, sapato vermelho, ele com 4 aninhos, 3 aninhos, 2 aninhos, 1 aninho, falando isso. Até o que a mãe falava na hora para alguém, para o vizinho, ele vai lembrar. Com detalhes. Mas tem pessoas também que, mesmo na regressão, não conseguem lembrar. Lembra até um certo ponto. Depois não lembra mais, mas está fazendo regressão. Por que não lembra mais? Porque ela teve tantos traumas, que ela deu mesmo ordem para não lembrar. Se bloquear, se autobloquear. Aí nesse caso, se ela deu ordem para se não lembrar, é normal isso, né? Às vezes uma criança de 10 aninhos, sei lá, ela vê tanta desgraça, tanto trauma, de repente acontece uma coisa qualquer, ela, meu Deus, não quero lembrar disso mais não. Eu quero apagar, acabar com tudo isso, não aguento mais. Ela não sabe quem é Deus, sabe quem é nada não, mas está pedindo. Uma criança de 8 anos, 10 anos, não quero lembrar disso não, não. Ela fica aquele pensamento, vai, o subconsciente entra, o subconsciente da criança, ele entra em ação, entende que é para apagar todos os momentos ruins dali para trás. E se bobear, ela é capaz de apagar até a memória da escola. E ela tem dificuldade de estudar, porque começa a ter problemas de memória na escola, nos estudos também. Não estou falando em todos os casos não, em alguns casos. Então é mais uma razão, né? Ela está falando aqui o seguinte, repete a pergunta aí. As pessoas sofrem um acidente, às vezes não lembra como é que foi uma coisa tão forte, tão traumática que a pessoa apaga. Exatamente, também. Ela pensa que vai morrer, se pega a Deus e lá e não, né? E pede para não lembrar mais, não ver mais. Também é uma ordem que ela dá. Tipo, também diz, não, que afetou a parte do cérebro. Não, às vezes não. Às vezes não afetou a parte do cérebro, é a parte do corpo. Está intacto. E não lembra do acidente. Tem nada a ver com o cérebro. Nada a ver. Não vê se o Oscar, né? Ele teve câncer no cérebro, não é isso? Não foi o Oscar, não é isso? Foi no cérebro, não foi? Tumor? Tiraram um pedaço enorme do cérebro dele e não afetou nada. Era para ter afetado, não é isso? Tiraram uma parte grande do cérebro dele, falou na televisão. E não afetou nada, continuou normal, bem. Então, como é que pode tirar um pedaço do meu cérebro e continuar bem? Não afetou nada? A audição, a visão? E essa área aqui é responsável por qual? Eu não sei qual foi a área que retiraram, mexeram. Mas, alguma coisa? Nada. Por quê? A medicina tem muito que aprender ainda. Quando acontece um acidente, ou tem uma cirurgia que é retirado parte do cérebro, dependendo da programação que a pessoa tem em relação à vida, viver, que ele queria viver, o subconsciente, ele faz um remanejamento de energia. A energia que circulava naquela área do cérebro, ela passa a circular junto com outras áreas, não naquela mais. O subconsciente é fora do comum. A energia, ela é fora do corpo. Para você ter uma ideia melhor, é o seguinte:
Quando você pega um televisor, aparelho, liga ele, você vê os artistas, vê novela, vê tudo aquilo. Mas como é que está chegando as imagens ali? Através de uma transmissão, de uma antena no Sumaré. Está sendo filmado em algum lugar, é invisível, não é? Até a mesma coisa é o cérebro. O cérebro é o corpo, está ali no corpo humano, mas existe o espírito, a energia que é de fora. São duas situações diferentes. O médico não vai operar em espírito, não vai operar subconsciente. Quem vai operar subconsciente é Fausto Oliveira. Isso é minha área. É de uma outra maneira. Eu não vou operar com bisturi, mas de outra forma. Então existe muito segredo na mente humana. Entre o céu e a terra existe muito segredo ainda. Olha, bota segredo nisso. Bota segredo nisso que existe. Olha aqui, gente. Aí quando eu faço uma regressão de memória, na televisão, eu tenho que fazer a pessoa memorizar tudo, para ela chorar bastante, para dar audiência. E eu não vou resolver tudo. Agora, existe a regressão genética. A pessoa não sofre, não vivencia as coisas ruins que aconteceram. E eu vou resolver muito melhor do que a regressão convencional. Então, por favor, deixa eu trabalhar com a genética. Mas o que é isso, parte de genética? Nunca ouvi falar. Como é que eu descobri a genética? Primeiro descobri através do congresso que houve de genética em Salvador no ano 2000. E lá encontrei, no meio de 3 mil cientistas lá, encontrei um convidado pelo Hélio, Estados Unidos, tá? Encontrei uma turma lá que conhecia bem genética, que estava estudando, pesquisando a genética mental. E trocamos figurinha. Eu passei para eles o que eu sabia em relação subconscientemente, que eles não sabiam, eles me passaram a genética em relação à mente humana. Aí comecei a trabalhar a genética. Mas, Fausto, você aprendeu mais com alguém? Lá no alto, eu pedi a ele, me informa, como é que funciona isso? Eu já sabia alguma coisa. Você tem que ter semente na mão. Para o resto, você está entendendo bem, você vai ter intuição. Como é que funciona? O cientista é assim. Ele, quando descobre algo, é a intuição que ele teve. Ninguém ensina ele. Mas ele tem que saber, pelo menos, a ciência, como é que funciona. Agora, e as ideias? E os pensamentos que vêm? Muita gente não sabe que você, quando... na verdade, quando tem uma boa ideia, um pensamento legal, não é você que é inteligente. Vem do alto. Porque você programou aquele pensamento e deu certo. Existe um poder maior no alto que passa o pensamento para você. É intuitivo. É intuitivo. É intuitivo. O que é intuitivo? É uma coisa que você não tem controle. Mas tem a vontade de fazer aquilo. Eu garanto a você que todo o universo tem todas as informações, todos os pensamentos, todas as ideias para você conseguir tudo que você possa imaginar na vida e muita coisa que você nem imagina imaginar. Tem coisas que só vai imaginar mesmo quem está vivendo no ano 10 mil, 30 mil, 20 mil, 5 mil, 6 mil, sei lá, no futuro, que nem nasceu ainda, para você.